No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer essa massa de chocolate profissional. Uma massa super úmida, aerada e muito saborosa. Aqui nós temos uma massa estruturada. E eu tenho certeza que quando você entender um pouquinho das propriedades dos ingredientes, na próxima vez que você for fazer qualquer receita de bolo, você já vai conseguir ver mudanças significativas do seu preparo, que sem gastar nada a mais, só manipulando os ingredientes da forma correta, já vai te dar um produto muito melhor. Então vem comigo que você vai aprender a fazer essa massa. Ingredientes e processos, eu quero te explicar uma coisa. Você pode simplesmente pegar alguma massa branca que você já tem na sua produção, trocar 30% do trigo por cacau. Porém, você vai ter um bolo seco. Eu tenho certeza, se o seu bolo de chocolate é seco, e provavelmente ele é porque você faz isso. Eu pego a mesma massa ali e só coloco cacau. Eu sei que a maioria nem substitui 30% do trigo. E você vai entender aqui o porquê. Então vamos lá! Vamos começar então a falar do cacau, que é o principal ingrediente aqui da nossa receita. Cacau é uma fibra e, como toda fibra, ela tende a sequestrar a água do meio. É por isso que o bolo de chocolate tende a ser bem mais seco. Ou seja, a gente precisa criar aí métodos para driblar essa característica. Por isso que todo bolo de chocolate tem aquela quantidade enorme de óleo na receita. Não é um exagero, é para balancear a falta de água, já que o cacau sequestra toda a água do meio, tá? Outro detalhe muito importante aqui sobre chocolate em pó e cacau. Sempre que você for fazer uma receita que te pedir lá chocolate 50% ou cacau, prefira utilizar o cacau. Por quê? Chocolate em pó nada mais é do que uma mistura de açúcar refinado com cacau. Então, se você tem ali 100 gramas de chocolate 50%, você tem 50 gramas de açúcar e 50 gramas de cacau. Ou seja, se você opta por chocolate em pó, você vai simplesmente adicionar uma quantidade de açúcar super desnecessária e vai desbalancear o seu doce. Coisa que já é muito difícil da gente driblar. Ou seja, cacau 100% sempre. Outro ingrediente muito interessante é o bicarbonato de sódio. O bicarbonato interage com o elemento ácido, que aqui no caso vai ser o cacau. Ele sempre vai conseguir reagir com esse elemento, liberando sabor, aroma e liberando também água no meio. A reação do ácido com a base libera moléculas de água. Vamos ter uma massa super escura, super saborosa, com todas essas características afloradas. Então, sempre que tem massa de chocolate, investe no bicarbonato também. E aqui nós temos os demais ingredientes. O óleo eu já expliquei para vocês porque a gente usa uma quantidade tão grande. E aqui você não precisa se preocupar com a variedade desse óleo, pode ser o mais barato do mercado. Para quem não sabe, quando a gente faz bolos de óleo, as pessoas dão preferência por óleo de milho, óleo de girassol, por ter um sabor residual menor e menos marcante. Porém, o cacau vai mascarar tudo, então para baratear o custo da sua massa e investir em outros ingredientes, pode utilizar qualquer óleo, tá? Você não vai ter prejuízo de sabor aqui. Partindo para os outros ingredientes, temos trigo, fermento em pó, água morna. A água morna ela vai ativar o cacau. Cuidado para ela não estar muito quente e cozinhar os seus ovos, tá bem? Temos aqui açúcar refinado, que pode sim ser substituído por açúcar cristal para diminuir o custo da receita também. Essa massa é uma massa de método direto, ou seja, ela tem muita estrutura, mas não deixa de ser fofinha. Eu vou deixar aqui um link no vídeo para vocês assistirem uma aula onde eu explico muito melhor sobre essas características da massa. Eu queria dar para vocês uma massa bem profissional e muito saborosa com baixo custo. Ideal para você aplicar aí na sua confeitaria, tendo sabor e custo-benefício. Vamos agora colocar a mão na massa, liquidificador do mais simples mesmo. Vamos colocar aqui nossos ovos, uma massa muito simples, o nosso óleo. Já vou colocar aqui a nossa água morna, cuidado para ela não estar muito quente, e o cacau.
Vamos bater por aproximadamente 3 minutinhos até que essa massa homogeneize completamente. Agora que a gente conseguiu aqui já uma mistura espessa, a gente vai adicionar o açúcar. Então nós vamos agora bater esse açúcar aqui e no final nós vamos verter esse líquido em um bowl para misturar o trigo com o fouet. Lembra que trigo nunca pode ir no liquidificador, senão ele desenvolve o glúten se bater ele demais. Então vamos lá, a gente vai pegar aqui o nosso líquido, despejar sobre o bowl para finalizar. Observem como que esse chocolate já está intensificando a cor só pela água morna. Assim que ele reagir com bicarbonato, ele vai intensificar ainda mais. Nós vamos adicionar o trigo com uma peneira. E por que a gente faz essa etapa? Primeiro, para tirar qualquer gruminho de trigo que tiver acumulado, vai facilitar esse processo com o fouet. E segundo, porque dessa forma a gente não perde a rede de aeração que a gente criou. Se eu jogo aquela quantidade de trigo pesada de uma vez, ela vai vir muito pesada, destruindo as camadinhas de ar que nós criamos. Nós vamos destruir a cadeia de bolhas. Então aqui eu tenho a quantidade de trigo que caiu com uma nuvenzinha. Aqui a massa ela já está um pouco mais firme para receber mais trigo. Nós conseguimos textura sem comprometer nossa rede de ar. Nessa última eu já vou adicionar aqui tanto o bicarbonato quanto o fermento. Nosso forno está pré-aquecendo a 180 graus Celsius. Nós vamos gastar uma média de 18 a 20 minutinhos para assar essa massa, porque nós vamos distribuir em discos unitários. Eu não gosto de assar aquela massa enorme para depois vir fatiando. Primeiro, porque demora demais de assar, você vai ter um bolo totalmente seco. Segundo, que na hora de tirar aquelas rodelas, uma por uma com a faca, ou que seja com aquele modelador mesmo, você vai ter um bolo torto, vai estar cheio de migalha e fazer uma bagunça enorme. Eu gosto de sempre assar os disquinhos já, que eu já vou pegar aquele disquinho perfeito, super úmido e montar o meu bolo, garantindo que ele vai ter uma estrutura perfeita e sem fazer sujeira na minha cozinha. Parece que é mais trabalhoso, mas vale muito a pena. E eu tenho uma dica para vocês conseguirem agilizar a produção. Pega um único dia da semana para adiantar um monte de massa. Você vai vir aqui, jogar a sua massa, levar para assar, esperar esfriar e tirar aquela massa. Com o mesmo papel manteiga, com a forma sem lavar, você já consegue fazer uma massa ali imediatamente e colocar para assar. Não vai ter nenhum prejuízo, eu te garanto. Você vai conseguir seguir todas as normas de higiene e vai conseguir fazer uma quantidade enorme de bolo. Isso agiliza muito. Então nós vamos pesar, porque todos os nossos discos precisam ser perfeitamente iguais. Isso faz uma fatia maravilhosa. É o que vai te diferenciar de um confeiteiro amador e vai mostrar o seu valor. Então vamos lá, aqui cada uma vai ter.
Para quem está começando na confeitaria, eu vou dar mais algumas diquinhas aqui. Você não precisa de uma forma de fundo falso, mas ela vai facilitar muito o seu trabalho. Não precisa também que ela seja baixa, mas como eu gosto de assar várias formas ao mesmo tempo, ela baixinha me permite utilizar todos os tabuleiros do meu forno, tá bom? E para untar, você pode sim utilizar óleo e depois vir com um pouquinho de farinha, mas vai facilitar também se você tiver um papel manteiga. A gente nunca unta a lateral da forma. A massa ela precisa se agarrar a essa parede para ela conseguir crescer. Se você untar essa lateral, na hora que assa, o bolo ele vai encolher, ele vai virar um cone. Se você já teve esse problema, é basicamente isso que acontece. Então nós vamos colocar um papel manteiga embaixo e nós vamos deixar essa lateral livre. Sai muito facinho, pode ficar despreocupado. Bolo ficou pronto, a gente já assa. Não tem esse desespero de ser imediato, mas aqui o fermento ele já está agindo. Então o interessante é que você já faça e assa imediatamente, tá? Quanto menor o tempo de assamento, melhor. Mais umidade seu bolo vai manter. Por isso que discos unitários é tão interessante. 18 minutinhos, o nosso bolo já assou. E olha para vocês verem, coloquei aqui os dois tamanhos de forma. Um bolo super retinho. Veja como que ele tá super fofo. E ainda eu te garanto, essa é uma massa super estruturada. Agora com uma faquinha de mesa, nós vamos passar delicadamente ao redor aqui, bem rente à parede da forma. E ela sai super fácil. Aqui ó, tem um fundo removível. E olha como que essa massa fica maravilhosa. A gente retira aqui o nosso papel. Olha como que essa massa ela é super úmida e super esponjosa. Vocês conseguem observar como que essa massa intensificou a sua cor? Isso foi graças à água morna e ao bicarbonato que reagiu, liberando umidade, sabor e cor. Depois que a sua massa esfriou em temperatura ambiente, nós vamos embalar em um insufilme e levar para a geladeira. Ela em temperatura ambiente tem uma validade de 3 dias, na geladeira 5 dias e quando você congela você pode utilizar em até 3 meses. A validade de uma massa ela é impressionante, ela não tem variação como recheio que às vezes pode cristalizar. É muito interessante o congelamento de massa, porque vocês vão observar como que ela se mantém perfeita. E tem um pulo do gato aqui. O ideal é que você prepare a sua massa pelo menos um dia antes de prensar o bolo. Assim ela vai recuperar toda a estrutura. Se você já vier com o recheio passando sobre a massa, pode ser que o recheio venha puxando migalhas de bolo. Então, faça um insufilme e já armazene o seu bolo na geladeira se você for utilizar pelos próximos dias ou já pode congelar para utilizar em até 3 meses. Aqui você tem em mãos uma receita super profissional, um bolo úmido com todas as características necessárias e consegue fazer desde bolos baixos até bolos de andares com muita estrutura. Deixa aqui nos comentários se você já fez uma massa super seca de chocolate e nem sabia o porquê. Gostou do nosso conteúdo? Curte nosso vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Te espero no próximo vídeo.